Comungando com o professor Alaimer, dando os parabéns ao Eduardo, quero dizer que nós, da UEMP, temos orgulho de nós. E temos orgulho de estar com o professor Kiyoshi Harada falando conosco esta noite. Passo a palavra imediatamente e peço ao professor que profira a sua conferência. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero dizer que é uma honra estar nesta faculdade da Universidade do Norte do Paraná para proferir uma palestra sobre um tema extenso e bastante polêmico. Quero cumprimentar a mesa nas pessoas dos professores Alaimer Ronaldo, professor Paulo Tamura e professor Hilton Garcia. E quero externar meus agradecimentos ao professor Bruno pela leitura do meu currículo e um especial agradecimento ao acadêmico Francisco Antônio Matuzini pela saudação que me foi dirigida. Muito obrigado. Eu prefiro fazer a minha palestra lá da tribuna, porque farei o uso do datashow. Pelo menos o som aqui está bastante forte, né? Bom, exame crítico, dá para enxergar ou não? Ou melhor apagar? Exame crítico do Sistema Tributário Nacional. O tema é bastante extenso, eu procurarei ser sintético o quanto possível. Juristas que seguem a orientação do saudoso professor Geraldo Ataliba negam peremptoriamente a existência de um sistema tributário nacional, dizendo que, num Estado federativo como o nosso, não é possível um sistema tributário aplicável no âmbito nacional, como o existente, por exemplo, na Itália, na França, que é um país unitário. Mas não penso dessa forma. O sistema tributário nacional pode ser entendido como um conjunto de microsistema tributário, municipal, estadual, inserido dentro de um contexto geral. É a própria Constituição Federal que destacou o capítulo 1º sob a rúbrica do Sistema Tributário Nacional. Então, não podemos negar a sua existência, mesmo porque esses microsistemas tributários estaduais e municipais necessariamente terão que ter embasamento nos princípios constitucionais tributários e, mais ainda, deverão ter embasamento nas normas gerais de direito tributário que estão consubstanciados na Lei 5.172, de 25 de outubro de 66, hoje conhecido como Código Tributário Nacional. Então, está justificada a nomenclatura Sistema Tributário Nacional. Hoje, nós estamos completando quase 24 anos da existência da Constituição Cidadã de 1988. Esta Constituição, fundamentada num dos valores da nação, que é a cidadania, estruturou no sistema um Estado democrático de direito, esculpindo no seu contexto todos os princípios garantidores do direito individual e coletivo. Não apenas prescreveu esses direitos, como também assegurou a realização desses direitos através de mecanismos previstos na própria Constituição. Como tem embasamento na cidadania, portanto, na soberania popular, esses direitos e garantias fundamentais proclamados pela Constituição pairam acima de qualquer poder político. E é importante que deixe isso bem claro. Mas a Constituição, depois de fracassada a emenda revisional, que deveria ser revista a Constituição ao cabo de 5 anos, não parou mais de receber emendas constitucionais ao longo do tempo. Hoje chegamos a 70 emendas constitucionais que praticamente mexeram e remexeram em tudo, ficando incólume apenas aquele núcleo protegido pelas cláusulas pétreas.
Mesmo assim, algumas emendas, como, por exemplo, a emenda 393, que possibilitou a implantação do IPMF entre nós, feriu a cláusula pétrea, suprimiu o princípio da anterioridade tributária e o princípio da imunidade recíproca, mandando tributar a aplicação dos estados e dos municípios. É claro que o Supremo declarou inconstitucional essa parte. E o projeto também de emenda constitucional de reforma tributária, 233, de 2008, continham dispositivos que suspendiam, ainda que temporariamente, o princípio da nonagesimidade e o princípio da anterioridade. Portanto, já ia nascer com eiva de inconstitucionalidade. Felizmente, esse projeto não foi para frente, está paralisado no Congresso até hoje. Mas a Constituição Federal esculpiu, no que diz respeito ao fenômeno tributário, num seu bojo, todos os princípios constitucionais tributários, não deixou nenhuma margem de liberdade ao legislador infraconstitucional, seja complementar ou ordinário, para preencher eventual lacuna, para ampliar ou restringir. O legislador constituinte entregou o sistema tributário nacional pronto e acabado para ser cumprido nas três esferas de poder. Prescreveu vários princípios limitadores do poder de tributar. O primeiro grande princípio limitador da tributação, não lembrado pelos doutrinadores especializados, chama-se princípio discriminatório de impostos. Não é? A Constituição, no artigo 153, discrimina os 6 impostos cabentes à União. No 155, outros 3 impostos cabentes ao Estado, e no 156, os 3 impostos cabentes ao município. Então, esse princípio discriminador, ele cumpre ou provoca 2 efeitos, o positivo e o negativo. Positivo no sentido de que só a entidade política tributante pode instituir aquele imposto. E negativo no sentido de que a entidade política não contemplada fica vedada a sua instituição. Por que a discriminação apenas dos impostos e não de outras espécies tributárias? Porque o imposto é a única espécie tributária que independe de qualquer atuação específica do poder público. A exemplo das taxas, da contribuição de melhorias, que depende da atuação específica do poder público. A entidade que atuou é o titular do tributo. O imposto não. Ele é um tributo desvinculado de qualquer atuação. Daí a necessidade de dizer de quem é esse imposto, de quem é aquele imposto. Não pode ficar na base de quem instituiu em primeiro lugar ou de quem pensou em primeiro lugar. Entendeu? Então, para evitar essa superposição de esferas impositivas, que há o princípio discriminador, que funciona como o grande escudo de proteção do contribuinte. É o maior princípio limitador do poder de tributar. Poderia ficar uma aula inteira falando sobre esse princípio, mas, por hora, fiquemos só nesse aspecto. Evita a bitributação jurídica, que é o fato de 2 entidades políticas tributarem o mesmo fato gerador. Não tem nada a ver com bis in idem, que significa tributar economicamente o mesmo fato mais de uma vez. Isso acontece sempre, é inevitável. Mas, além desse princípio discriminador, a Constituição prescreveu inúmeros outros princípios, tendo em vista a proteção do regime federativo, tendo em vista a preservação dos direitos e garantias individuais, tendo em vista a expressão do livre pensamento, tendo em vista a proteção de valores espirituais e assim por diante. E aqui, então, nós temos vários princípios, que é o princípio da legalidade, que impõe a existência de lei em stricto sensu para criar ou aumentar tributos. Isonomia tributária, que impede
o tratamento diferenciado dentro de uma situação igualitária, ou tratamento igualitário dentro de uma situação diferenciada. Capacidade contributiva para que a carga tributária seja distribuída na proporção da capacidade econômica de cada contribuinte. Anterioridade tributária, que exige a prévia vigência da lei tributária que instituiu o Majorô para arrecadar apenas no exercício seguinte. A imunidade tributária, que é uma proibição absoluta, uma vedação absoluta da Constituição Federal, dirigida ao legislador ordinário, que fica proibido de instituir impostos sobre bens, pessoas ou serviços declarados imunes. É diferente da imunidade, da isenção, que atua no campo do exercício da competência. A imunidade atua no campo constitucional, no campo da definição de competência. Nós temos o princípio da imunidade, da uniformidade geográfica, que impede a União, por exemplo, de dispensar tratamento desigual para um contribuinte de São Paulo e outro contribuinte do Paraná. Vedação de efeito confiscatório. Esse é um princípio de difícil caracterização, porque o que é confiscatório para mim pode não ser para o Dr. Hilton, por exemplo, e é muito difícil, mas por isso que eu digo, esse princípio deve ser interpretado no seu sentido objetivo e não subjetivo. Esses princípios formam um todo, como que um escudo protetor do contribuinte. São conhecidos como princípios limitadores do poder de tributar. Exame crítico do sistema tributário nacional. Apesar de todos esses princípios, se nós analisarmos de uma forma crítica, nós verificaremos que o sistema tributário nacional vigente não é dos melhores, não é? Eu diria até um dos piores do mundo. Do ponto de vista do nível de tributação, a cada reforma tributária que se faz, e a reforma tributária vem no bojo, em seu bojo vem a tal da DRU, desvinculação de 20% da receita, vem a pretexto de simplificar e atenuar a carga tributária. Só que a cada reforma há um aumento considerável dessa mesma carga tributária. Então, se no final da década de 80 nós tínhamos uma carga de 22,16% do PIB, hoje temos 36% do PIB. Então, a tributação está com nível saturado, ninguém mais aguenta. 36% segundo a estatística oficial, que não leva em conta a sonegação tributária e a inadimplência tributária. Então, se você levar em conta as pessoas que sonegaram e as pessoas que estão em débito, seguramente a carga tributária chega a 50%. Por isso eu costumo dizer aos meus amigos, aos meus colegas, que o brasileiro, a cada R$100 que gasta, R$50 é por conta dos tributos. Muitas vezes enrustidas, travestidos de tarifas, não é? Ou preços públicos. Mas são tributos porque são compulsórios. Isso faz com que o Brasil seja o segundo país que mais tributa no mundo. E, em contrapartida, oferece um serviço público comparável aos países do terceiro mundo. Não é? Isso que é ruim. Do ponto de vista da segurança jurídica, o nosso sistema tributário é um dos mais inseguros, imprevisíveis, contraditórios, caóticos, por conta de vícios estruturais e vícios funcionais que logo mais adiante veremos. De um lado, temos uma fantástica enumeração de princípios constitucionais limitadores do poder de tributar. Um estrangeiro que dê uma lida na nossa Constituição vai dizer: o cidadão
contribuinte brasileiro é o mais protegido do planeta. Não é? O fisco se mexe para o lado direito, ele esbarra nesse princípio. Na esquerda, no outro princípio. Para frente, o outro princípio, e para trás, a irretroatividade e assim por diante. Então, é muito protegido. Mas, na verdade, não é nada disso. De outro lado, contrastando com aqueles princípios que norteiam, que indicam, dão o norte, a direção para o legislador ordinário, nós temos legislação de 3 esferas impositivas que não obedecem ao princípio da hierarquia vertical da lei. E o que é pior, falta a atuação adequada do Poder Judiciário, que mantém no seu bojo instrumentos ditatoriais, como aquele que permite ao presidente do tribunal cassar a liminar, ou tutela antecipatória, ou decisão monocrática proferida em mandado de segurança, por razões de segurança, à saúde, à ordem e às finanças públicas. Basta o poder político atravessar uma simples petição dizendo que aquela liminar prejudica as finanças. E o presidente do tribunal já tem impresso o despacho de cassação. É evidente que isso viola um princípio elementar do juiz natural. O juiz monocrático, ele decidiu em cima do direito, diante da argumentação jurídica. O presidente do tribunal, por argumento extrajurídico, com violação do devido processo legal, fora do âmbito recursal, ele suspende a decisão. E a jurisprudência, em cima desses instrumentos truculentos que a ditadura militar de 64 introduziu, por razões justificáveis na época, criou uma curiosa jurisprudência. A necessidade de cassar a liminar que gera efeitos repetitivos. Se o juiz der uma liminar porque enxergou naquele ato governamental, naquele ato atacado, violação clara a preceitos constitucionais. Então ele tem que cassar, porque outros milhares vão seguir o mesmo exemplo. Agora, então, por gerar efeitos repetitivos, tem que cassar. Substituiu-se uma questão jurídica por uma questão aritmética. Não é? Agora, se um juiz, por acaso, embriagado, deu uma liminar errada, absurda, teratológica, esse não precisa cassar, porque ninguém vai seguir o exemplo e não vai ter efeito repetitivo. Me parece que é muito estranho essa forma de pensar. Bueno. E grande parte das decisões judiciais de hoje em dia não estão atentando para a natureza intrínseca de cada um dos 5 tributos que a Constituição prevê. Imposto, contribuição de melhoria, taxas, contribuições sociais e empréstimo compulsório. Não é? Estão decidindo pelo nome injúris. Você chama o imposto inominado de contribuição social, a gente fala, tudo bem. E o que aconteceu com o IPMF? Não é isso? Como o preceito constitucional do 167,4, inciso 4, proíbe a vinculação do produto de arrecadação de imposto a órgão fundo ou despesa, isto é, não pode vincular à saúde, o ministro da Saúde de então resolveu o problema, isso é muito fácil. Vamos transformar em contribuição. Então, houve uma alteração sexual, de imposto passou para contribuição, o Supremo falou, agora sim, entendeu? Então, vai pelo... E não se mudou uma vírgula do fato gerador, apenas mudou o nome. Não é? E, para complicar mais a coisa, existe um verdadeiro caos legislativo. São emendas constitucionais espúrias, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos, instruções normativas, portarias, pareceres normativos, circulares, avisos, comunicados, atos declaratórios e interpretativos, não é? Que é vinculante para a administração, e, ultimamente, até entrevistas verbais do senhor secretário da Receita Federal, que todo mundo tem que seguir. Então, tudo isso cria um verdadeiro cipoal de normas que não obedecem ao princípio da hierarquia vertical das leis.
Ou não? O Estado, para aumentar a arrecadação tributária, passando dos 26,16% para os atuais 36%, inventou uma técnica da nebulosidade das normas tributárias. As três legislações vêm usando essa técnica da nebulosidade, não é? Para aumentar o tributo de uma forma subreptícia, de uma forma imperceptível aos olhos do consumidor, do contribuinte. A legislação caminha exatamente no sentido inverso do que está no parágrafo 5º do artigo 150, que determina que a legislação deverá esclarecer ao consumidor o peso da carga tributária incidente sobre circulação de mercadorias e de serviços. Faz exatamente o contrário. Não é? A nebulosidade passou a ser uma técnica legislativa. É assim, vamos verificar quais são as principais técnicas dessa nebulosidade. Em primeiro lugar, temos a tributação por dentro. Tributação por dentro é aquele em que o valor do imposto, do tributo, incide sobre si próprio. O imposto incide sobre si próprio. Isto é, o valor do imposto compõe a base de cálculo do imposto. Não é? Então, é imposto sobre imposto, que não tem previsão constitucional. Mas o Supremo diz que isso é constitucional. Entendeu? Então, o ICMS, com uma alíquota legal de 18%, como ele incide sobre o valor do próprio imposto destacado, ele corresponde exatamente a uma alíquota legal real de 21,38%. A alíquota de 25% que nós pagamos pelo consumo de energia elétrica, o cálculo por dentro leva a 33,35%. Na legislação federal, é pior ainda. Uma medida provisória inaugurou a implantação de PIS/COFINS importação, hoje convertido na Lei 10.866. Então, essa contribuição PIS/COFINS incide sobre a importação de bens e serviços, que tem como base de cálculo o valor aduaneiro que serve de base de cálculo do imposto de importação. Acrescido do quê? Acrescido do valor do ICMS que incide sobre si próprio e acrescido do valor da própria contribuição social que incide sobre si próprio. O ICMS incide sobre o valor da contribuição social. Contribuição social incide sobre o valor do ICMS, que, por sua vez, incide sobre si próprio. Então, o que está acontecendo? Se você somar a carga legal do ICMS 18% mais 9,35% do PIS/COFINS, vai dar uma carga de 27,25%. Não é? Mas, na verdade, como há tributação por dentro, vai corresponder a 37,46%. A diferença de 10,21%, ninguém sabe. O consumidor não sabe, porque está enrustido. Então, o Clóvis Panzalini, que foi o coordenador da administração tributária, secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, ele explica esse fenômeno, diz que existe um verdadeiro círculo vicioso, não é? Porque se aumenta o valor do ICMS, imediatamente, sem que não mexa na legislação federal, aumenta o valor da COFINS e PIS, porque na sua base de cálculo entra o valor do ICMS. E vice-versa, se eu aumentar a COFINS, no dia seguinte, o governador não precisa mexer na lei do ICMS, já aumenta a arrecadação do ICMS, porque na sua base de cálculo, além de incidir sobre o valor do próprio ICMS, incide sobre o valor da COFINS. Então, o Panzalini chama isso de círculo vicioso, que é um verdadeiro samba do crioulo doido. A outra técnica é a farsa da tributação não cumulativa. O governo federal, de uma forma insidiosa e astuta, ludibriou a opinião pública, a pretexto de atender o clamor público que era contra a tributação cumulativa,
como se esse sistema de tributação por si só fosse um grande mal, inventou a tributação não cumulativa do PIS/COFINS. A alíquota de 3% passou para 7,6%, né? Um aumento de mais de 150 e tantos por cento. Resultado, no primeiro mês da vigência do novo sistema, bateu recorde de arrecadação. Então, que diabo é esse de aliviar a carga tributária eliminando a tributação cumulativa? A população nem sabe o que é tributação cumulativa ou o que é tributação não cumulativa, mas ele sabe quanto ele está pagando, isso sim. Então, essa técnica também veio para enganar. E outro instrumento é o uso do regime de retenção na fonte. Não é? Para dizer claramente, o Código Tributário Nacional, aplicável no âmbito nacional, só prevê a possibilidade de retenção do imposto de renda e do ISS, e não das contribuições. Mas essa técnica está sendo incorporada como forma de antecipar a arrecadação e facilitar a arrecadação. Foi criada a retenção na fonte de 11% sobre a receita bruta das empresas tomadoras de serviço de empresas cedentes de mão de obra. Qual é a base de cálculo da retenção? É o faturamento bruto da empresa. O que é que o faturamento bruto da empresa tem a ver com o pagamento da folha de pessoal, que é o fato gerador da contribuição previdenciária? Levamos essa questão para o Supremo Tribunal Federal. Em decisão prolatada pelo meu amigo, ex-ministro, Carlos Veloso, ele disse que isso é uma mera técnica de antecipação da arrecadação que simplifica e facilita e desburocratiza o trabalho fiscal. Que nenhum prejuízo vai haver, porque o fato gerador, cedo ou tarde, vai ocorrer. Eu ponderei ao ministro, bom, dentro dessa sua linha de raciocínio, então todos nós devemos pagar hoje já o imposto de transmissão causa-mortes, porque a morte é um evento certo. Um dia todos nós vamos morrer. Então, por que não pagamos já? Não é? Então, são essas coisas. E, finalmente, nós temos, essa é de doer, substituição tributária para frente, incorporado pelo parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal. Ironicamente, o artigo 150 fala da limitação do poder de tributar, e esse parágrafo 7º amplia o poder tributário. Não é? Acaba com a teoria do fato gerador. Não é? Não tendo mais espaço físico para encurtar o prazo de pagamento, inventou-se a técnica da substituição tributária, que consiste em arrecadar, na primeira saída, por exemplo, do automóvel da fábrica, já recolher o imposto que seria devido pelo revendedor quando fosse vender para o usuário final. Não é? E a Constituição diz, com base no fato gerador presumido. Então, na verdade, base de cálculo presumido, que é a tabela do fabricante. Como nenhum revendedor consegue vender o automóvel pelo valor da tabela, em razão da concorrência, ele teria direito à restituição da diferença, como está proclamado no parágrafo 7º, promovendo-se a restituição imediata preferencial caso o fato gerador não venha a ocorrer. O que fez o Supremo? O Supremo diz que não tem que devolver, porque o fato gerador tanto ocorreu que ele vendeu o carro. Então, o Supremo Tribunal, não bastasse ignorar as regras de direito tributário, parece desconhecer a noção fundamental de direito civil, não é? Da compra e venda. Ora, se tem dois preços, é claro que houve duas compra e venda. Não se pode identificar a compra e venda apenas pelo objeto, porque o objeto é o mesmo, então houve uma compra e venda.
O outro elemento estrutural é o preço. E o terceiro elemento estrutural é o consentimento, é a vontade das partes. Então, sem esses três elementos, não há compra e venda. Da mesma forma que sem a ocorrência concreta do fato gerador, não há obrigação tributária. E o fato gerador, que o Supremo diz que ocorreu, tanto é que vendeu, não é aquele fato gerador presumido, mas é um outro fato gerador que ocorreu. O presumido que teve por base de cálculo a tabela do fabricante não aconteceu na prática. Então, ele tem que repor, mas não, o Supremo, a posição dele diz que a substituição tributária é definitiva, não comporta restituição nem pagamento complementar, caso ocorra de uma forma diferente. A legislação do Estado de São Paulo determina a restituição quando ocorre o fato gerador em dimensão menor. Sabe o que fez o governador de São Paulo, tendo em vista a jurisprudência do Supremo? Entrou com uma ADIM para declarar a inconstitucionalidade na lei que o governo de São Paulo editou. Ué, por que não revoga? Então, são essas coisas esquisitas. Isso foi cair na mão do ministro César Peluso há 6 anos, até agora está dormitando lá no Supremo Tribunal Federal. Isso é o maior absurdo. O Supremo confundiu fato gerador presumido, que está no mundo das probabilidades, que é uma presunção juris tantum, tanto é que determina a repetição caso não ocorra. Confundiu com fato gerador fictício, que está no mundo do imaginário. E aí, contra isso, não tem defesa. Se ele usou de um fato gerador fictício, não tem discussão, tem que pagar e pronto. Mas o presumido, não. Se o presumido não aconteceu, eu tenho direito à reposição. Mas essa noção elementar, não sei se é de propósito ou por falta de conhecimento, o Supremo não consegue entender. O que os acadêmicos conseguem entender com maior facilidade.